E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Daniel 6, versículo de número 16 e 17, passagem que eu creio que nós conhecemos muito. É uma passagem muito bonita, porque com certeza eu e você sabemos o final da história. Nós sabemos o que vai acontecer, porque isso daqui já foi vivido pelo Daniel. E a palavra de Deus diz aí em Daniel 6, no versículo de número 16, diz assim: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posto sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e querido Pai, Jesus. Ô Senhor, muitas vezes nós nos colocamos na Tua presença de forma insensata, Pai. Mas neste momento, Pai, nós estamos aqui porque nós precisamos Te ouvir. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos confiar mais em Ti, Jesus. Eu sei, Pai, que em nenhum momento o Senhor falou que nós não ia passar por lutas, por tribulações. Mas por muito menos, Pai, nós temos desanimado. Por muito menos que Daniel passou, nós temos murmurado, Jesus. Mas nessa hora, Pai, eu creio, Jesus, que o Espírito Santo, esse que habita em mim, que revelou grandes maravilhas ao meu coração, que venha falar ao coração de cada um que está aqui, porque eu sei, Pai, que não foi homem que trouxe, mas sim um Deus vivo e poderoso, um Deus que conhece as nossas vidas, sabe o que nós estamos enfrentando, o que nós vamos enfrentar. E por isso que o Senhor venha falar e fortalecer as nossas vidas, e que nós possamos sempre tomar uma posição de Te servir, não importando a circunstância, o que estamos enfrentando ou o que vamos enfrentar, que nós possamos simplesmente confiar em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? A passagem que fala aqui de Daniel, quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Querida, como eu disse, nós sabemos o final disso. Nós sabemos que Deus vai dar um grande livramento ali a Daniel. Mas por um momento, por um instante, se coloque no lugar de Daniel. Quando o rei ali decreta aquele edito ali e fala que aquele que não se prostrar a ele vai ser jogado na cova do leão. E ele, conhecendo a Deus, ele faz conforme ele conhecia Deus. Mas, querido, ele foi jogado numa cova de leão. Fala a palavra de Deus que o rei manda trazer ele, e ele não teve nenhuma resistência, e foi lá e se entregou, deixou ser jogado numa cova. Mas nós sabemos que cova é um lugar impossível, é um lugar fundo, um lugar que não tem mais saída. E ainda vem, lá dentro da cova ainda tem leões, famintos, para devorar ali a vida de Daniel. Mas, querido, em tudo isso, o que eu aprendi com Deus é que Daniel, ele estava preparado para enfrentar isso. Daniel era um homem que tinha uma vida com Deus, uma vida intensa com Deus, uma vida que não importava de que maneira ia estar, que ele estava, mas ali ele estava sempre buscando a Deus. E Deus, querido, quando fez esse feito na vida de Daniel, Daniel já era velho, já era um senhor de 80 anos. E Deus, querido, ainda tinha plano para cumprir na vida de Daniel. Amém, querido? Deus, ele tem muitos planos para cumprir em nossas vidas, como tinha na vida de Daniel.
E Deus ali também sabia, naquela idade que ele estava, ainda estava fazendo a diferença. E ali Daniel teve uma oportunidade de crescer também na terra, como eu e você tem. Então, quando nós estamos preparados, querido, as coisas acontecem conforme Deus quer. Mas quando nós não estamos preparados, aí que a coisa fica feia. Quando nós estamos preparados, tudo que vem na nossa vida, nós achamos que não vamos conseguir vencer. Tudo parece que vai nos devorar, tudo parece que vai ser o fim, porque nós não estamos preparados para isso. Quando nós não estamos preparados, nós vamos sofrer. E vai chegar um momento que você vai falar assim: eu não quero mais saber de Deus, porque nós não estamos preparados. O problema pode se tornar um problema tão pequeno, pode se tornar um problema grande à tua vista, porque talvez você queira enfrentar esse problema com a força do seu braço. Talvez você queira enfrentar esse problema não como Deus tem te ensinado, mas sim como você acha que é melhor. E não é assim que Daniel agia, e não é assim que Daniel fazia. Mas nós muitas vezes fazemos. Muitas vezes, querido, nós temos tanto medo das coisas que nós não enfrentamos. Nós desistimos já antes de enfrentar. Eu aprendi muito a respeito disso. Quando a gente tem medo, a gente tem que ir, aí que a gente tem que ir rápido lá para resolver, para acabar com aquilo. O medo muitas vezes frustra os nossos sonhos, faz com que nós retrocedemos. E não foi assim na vida de Daniel. Daniel, ele estava preparado. Daniel obedecia a Deus de uma forma sobrenatural, de uma forma abundante. Ele obedecia a Deus. Mas, querido, quando a gente obedece a Deus, Deus vai agir a nosso favor de uma forma também tremenda. E fala a palavra de Deus aqui que quando o rei ali constitui ali os governantes ali, fala que Daniel, ele se distinguiu de todos aqueles. Daniel era melhor que todos aqueles. E aí, querido, que começa o problema. As pessoas começam a avisar você, mas ele não se importou com nada disso, porque fala a palavra de Deus que Daniel tinha um espírito de excelência. Daniel não se importava com nada, porque ele tinha um espírito de excelência. E aquilo ali, ele não se importava o que ele ia fazer, ele queria simplesmente servir a Deus. Não importava o que as pessoas falavam, ele continuava servindo a Deus. Não importava se o edito estava ali assinado, ele não se importava, ele continuava servindo a Deus. E como eu disse, por muito menos, nós desistimos. Por muito menos. Cada situação que nós enfrentamos, ou senão nós vemos pessoas se enfrentando, que pouquinha coisa simples, pequena, mas estão desistindo dos seus filhos, estão desistindo da sua família, da sua esposa, do seu esposo, por coisas pequenas. Aí eu pergunto, eles estão preparados? Nós estamos preparados? Ou nós estamos vivendo num mundo onde ser evangélico é moda? Onde falar que é cristão, servir a Deus é moda? Querido, nós temos um Deus que conhece o nosso caminhar, conhece o nosso coração, conhece os nossos desejos, as nossas falhas, o nosso pecado. A quem nós estamos enganando? É como o pastor sempre fala, a pior mentira é aquela que nós contamos para nós mesmos. Nós achamos que somos santos. E não é um santo, senão é Deus, é Jesus, só eles são santos. Nós somos falhos, pecadores. E nós temos que estar preparados, querido, porque dias difíceis virão sobre as nossas vidas. E como vamos enfrentar esses dias difíceis? Como vamos enfrentar os dias maus que sobrevêm sobre as nossas vidas? Daniel, ele cumpria, era cumpridor da palavra com excelência. Ele exercia a palavra de Deus. Tudo que Daniel aprendeu, ele exercitava, querido. Muitas vezes a palavra é ministrada aqui e entra por um ouvido e sai por outro. Você chega lá, está enfrentando problema e você nem lembra
da palavra que foi ministrada. E como vai vencer? Mas Daniel não, ele era cumpridor da palavra. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Aí talvez você fala, eu também oro. Mas como está o seu coração? Orar? Amém. Nós podemos levantar cedo, orar. Mas e como nós temos, como está realmente o nosso coração? Como nós estamos realmente na presença de Deus? Quantas vezes talvez você orou hoje? Será que você pelo menos orou 3 vezes? Quantas vezes? Quantas vezes você se colocou na presença de Deus e falou: Deus, eu te amo, Deus, eu sou grato. A maioria das vezes que nós nos colocamos na presença de Deus para orar é quando nós queremos algo ou quando estamos passando por dificuldades. E quando não, na hora do almoço, na hora da janta ou na hora da refeição. Mas Daniel não, ele era diferente. E aí no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 16, uma pessoa ímpia. O rei era uma pessoa ímpia, mas ele declara algo a Daniel. Será que o teu Deus vai te livrar? Querido, a palavra de Deus fala que o rei era amigo de Daniel. O rei gostava de Daniel. Mas isso não influenciou em nada na vida de Daniel. Não mudou nada na vida de Daniel. Mesmo o rei gostando de Daniel, conhecendo Daniel, o edito foi escrito e ele jogou ali, colocou Daniel na cova dos leões. Isso muitas vezes tem atingido as nossas vidas. Porque, querido, muitas vezes nós acreditamos em Deus, acreditar em alguém que pode realmente fazer algo pelas nossas vidas, que pode fazer a diferença em nossas vidas. Muitas vezes nós temos acreditado em pessoas que muitas vezes não têm o poder para livrar as nossas vidas. Não tem nenhuma capacidade de nos dirigir, de falar: você vai fazer isso. Mas quando nós confiamos em Deus, quando realmente nós nos entregamos na presença de Deus, aí você vai ver a diferença, como Daniel viu, que ia enfrentar uma cova dos leões, mas ele não deixou de ir lá no seu lugar e falar: eu vou orar da mesma forma, porque se alguém me jogar na cova, Deus vai me livrar. Ele tinha convicção disso. E nós nos corrompemos por tão pequenas coisas. Nós perdemos a nossa paz por pequenas coisas. Talvez no nosso trabalho, talvez lá no nosso trabalho nós somos corrompidos por coisas pequenas, querido. Coisas que desagradam o coração de Deus, mas nos corrompemos. Mas aqui entra rei, sai rei. Daniel é do mesmo jeito. Daniel tinha 15 anos, hoje ele tem 80 anos, e ainda Deus tem promessa para cumprir na vida dele, e ainda Deus faz a diferença na vida dele, e ele é constituído como o maior ali dos reis, dos governadores. Por quê? Porque ele era diferente. Porque ele acreditava num Deus que fazia acontecer, que fazia milagre, que não importava o que ele ia passar, Deus estava com ele. Ele tinha convicção disso. Isso falta para nossas vidas nos dias de hoje. É acreditar que Deus, Ele vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, que o milagre vem de Deus, que os projetos que Ele tem nas nossas vidas vai se cumprir, não importando a idade. Desde os 15 anos até, eu falo dos 15 porque ele veio para a Babilônia com 15 anos, mas desde quando ele nasceu, Deus já fazia diferença na vida de Daniel. E é o que Ele faz em nossas vidas, essa diferença. Então, comunhão profunda e permanente com Deus. Daniel tinha um relacionamento com Deus, não era um crente um crente gangorra, um crente que
hoje está beleza, hoje, amanhã está... Hoje está no auge, amanhã está lá embaixo. Não, ele era constante. É constância, querido, na presença de Deus. Não adianta nada eu vim com tudo, ficar fazendo tudo e daí a pouco eu desisto. Não, nós temos que ser constante. A nossa vida, ela é curta, mas em todo momento nós temos que estar adorando a Deus, buscando a Deus, entendendo que Ele vai agir ao nosso favor, entendendo que nós vamos ter luta amanhã, e nós precisamos estar preparados. Amém, querido? Então, Daniel estava preparado. A preparação de Daniel ali, ele tinha um espírito de excelência, ele era corajoso, ele tinha domínio do medo. Ele tinha domínio do medo. Vai ser jogado na cova do leão? Pode jogar. Ele tinha domínio. Eu tenho certeza, se fosse hoje, chegasse e falava, ó, se você fazer isso de novo, você vai ser jogado na cova do leão. A minha história não estava selada ainda, querido. Eu não sei se ainda ia sair vivo de lá. Eu queria ver quem que ia falar assim, pode jogar. Pode jogar. Porque eu estou servindo a um Deus que faz milagre. Pode me jogar lá. Vem buscar, vem, desce lá, vai. É o momento de nós refletirmos. Porque viver a história de Daniel é uma alegria plena para nossas vidas. Mas vive a sua história. Vive se você estivesse enfrentando isso hoje. Como seria a sua vida? Será que você ia descer ali, pode me jogar? Ou ia se esconder? Então ele era corajoso. Não pode deixar que o medo se transforme em pavor, porque senão, meu querido. E aí, quando você está preparado, Deus vem e faz o milagre. E ali, como o rei disse, né? O Deus dele livrou ele dos leões. Mesmo os leões famintos, ali foi fechada a boca dos leões. E nenhum dano foi feito na vida de Daniel. Amém, querido? Vamos nos colocar de pé.